Isso é uma frase minha, não sei se você vai gostar. Que o sistema imune esteja conosco, mas nunca contra nós. Porque se o sistema imune estiver contra nós, nós temos uma doença autoimune, que aliás é uma das doenças que mais cresce no mundo. Em alguns lugares é a terceira causa de morte, a primeira ainda sendo doença cardiovascular, a segunda sendo câncer, que vai passar a primeira em 2 décadas. Aliás, hoje na China, onde morre 8.000 pessoas por dia de câncer, câncer já passou a doença cardiovascular. Já tem mais gente morrendo de câncer do que de doença cardiovascular na China, por exemplo, tá? E em muitos lugares a terceira doença mais comum que dá causa de morte é a doença autoimune. Tem mais ou menos uns 150 tipos diferentes. E as doenças autoimunes são igual pombos. Se você está sentado numa praça e chegou um pombo perto de você, não vai ser o único pombo que você vai ver aquele dia. Daqui um pouquinho vai chegar outro, porque os pombos andam em bandos. Você nunca encontra um pombo sozinho. Por perto vai ter um outro pombo, um outro. Hoje nós sabemos que é muito difícil você encontrar uma doença autoimune sozinha. Aquela que está se destacando mais é o lúpus, por exemplo. Mas se você for procurar, tem mais outras comorbidades que aí são também doença autoimune. Tá? Geralmente a doença autoimune também não vem sozinha. E nós vamos entender tudo isso. Bom, o sistema imune é a espinha dorsal da identidade fisiológica. 10 pessoas entram numa sala. 2 gripam com o H1N1 e 8 saem de lá sem ter nada. 2 pegaram a gripe e 8 não tiveram nada. O vírus H1N1 estava lá para todo mundo. Por que só 2 griparam e por que 8 saíram de lá sem gripe? Justamente porque estão ali daquele jeito gripados, porque o sistema imune, que griparam, porque o sistema imune está fraco. E aqueles 8 que não griparam é porque o sistema imune está resiliente. Então, um jeito de você não ficar pegando resfriado, não ficar pegando infecção, é você otimizar o sistema imune. Certo? Muito bem.